seja feita a vontade de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Porque Deus ele tem uma vontade para nossas vidas. Amém? Amém. E na palavra mesmo fala que vontade é essa. Essa vontade é o quê? Boa, agradável e perfeita. Certo? E eu já tinha ouvido, né? A gente cresce escutando a voz do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, que fala, né, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas houve um ministro, que foi o pastor Henrique Maia, que ele ministrou uma vez aqui na Conferência dos Jovens, que ele falou de um jeito diferente, que abriu minha mente para entender melhor isso assim. Ele falou uma coisa simples, mas sabe quando faz? Sabe assim, meu Deus. Então, e aí vamos ler essa passagem que se encontra lá em Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 10. A gente vai ler só 2 versículos, amém? Aleluia. Meu coração disposto a... Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aí aqui fala, né? No versículo 9, no 6, 9, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí, amém, a gente para aqui, e ele falou assim, Deus tem uma vontade, né? Leu um dia desse, ainda nem estava aqui ainda, ela lá pelo Espírito falou, assim, que o que você está pedindo, você está pedindo muito a Deus, mas não é, Deus tem coisa melhor para você. E aí, na hora, eu pensei que era para mim, talvez foi para outras pessoas, mas eu sabia que era Deus falando comigo, né? Que eu estava pedindo muito uma coisa a Deus, pedindo. E aí veio um temor. Por quê? Eu tinha escutado um ministro falando que às vezes você pede muito uma coisa a Deus, ele vai conseguir o que você está pedindo, mas às vezes ele tem algo melhor. E eu fiquei, não, nada a ver, né? Eu achei nada a ver, só que ele usou uma referência e na mesma hora que ele falou uma referência, Deus me lembrou de 2, certo? E a gente vai ler uma dessas referências, tá? Porque às vezes, assim, Deus ele sempre tem o melhor pra gente, certo? E às vezes a gente tem uma mente, a nossa mente não consegue acompanhar, assim, o que ele tem. E eu tava lembrando, eu não sabia a hora que eu ia falar no final, mas eu falo uma historinha que aconteceu comigo. De um menino que estava lá em casa, um filho de uma amiga da minha mãe, e o nome dele era Samuel. E aí eu levei ele no mercado e aí eu disse assim, ó, escolhe aí o que tu quiser levar, né? Eu tava rica, escolhe o que não é. E aí ele quiser levar, amiga. Aí ele pegou no mercado. E aí ele fez assim, ó. Aí ele escolheu uma caixinha de suco desse tamanho que eu nunca tinha visto na minha vida. A menor caixa de suco que tinha, eu nunca nem tinha visto aquela caixa. Aí eu fiz, tu vai querer levar isso? Aí ele, eu quero. Ele queria aquele. Só que eu queria dar, né? Mas, assim, pode pegar uma coisa maior, né? E ele não, ele queria aquela caixinha. E ele ia ficar feliz com aquela caixinha. E eu comprei aquela caixinha, mas eu fiquei triste porque eu queria que ele... Tu pode escolher mais. Uau! E Deus, ele tá assim, tá entendendo? Às vezes você pode estar pedindo algo pra ele, insistindo. E ele tá, minha filha, meu filho. E aí, naquele tempo, né, que Leo falou aquilo, né? Eu, depois de um tempo, orei e falei, Senhor, eu quero muito, muito isso, eu quero muito, muito. Mas se o Senhor tiver algo melhor, o seu melhor. Eita, glória! Agora é assim, eu nem queria isso pra gente orar assim, Senhor, olha, eu quero isso, mas se o Senhor tiver algo melhor, eu não abro mão desse melhor, amém? Porque ele vê lá na frente, amém? Aleluia! Glória a Deus! E aí, pronto, a passagem que responda isso, né? Vai se encontrar lá em 1 Samuel 8, certo? Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Naquele tempo, né, dessa passagem aqui, o povo, quem era o rei? Israel era governado por juízes. Eles eram líder da nação. Eles se levantavam no tempo de guerra e eles lideravam a nação, mas eles não reinavam sobre a nação de Israel. Porque quem era o rei de Israel? Deus. Amém? Amém. Só que o que aconteceu? O povo de Israel veio falar com Samuel e pedir a ele um rei. Ó, a gente quer um rei igual a todo mundo, igual a toda nação, certo? E aí veja o que Deus fez, certo? E aí se encontra aí primeiro... tô falando muito certo, né?
1 Samuel 8, no versículo 4, amém? Aleluia. Então, os anciões, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Eles se juntaram para falar com Samuel e disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dai-nos um rei, para que nos governe. Então, Samuel orou ao Senhor. Samuel é um homem de oração, né? Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine, para eu não reinar sobre ele. Amém? Segundo todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também fez a ti. Amém? Agora, pois, atende a voz, porém adverte-os solenemente e explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Amém? Vamos parar aqui. Então, eles pediram o rei, né? E aí, o que Deus fez? Essa não era a vontade de Deus, que queria o rei da nação. Mas Deus disse: atende a voz do povo. Agora adverte, diz aí o que o rei vai ter direito. E aí Samuel vai lá falar com o povo e começa a dizer: ó, o rei vai ter direito a isso, vai ter direito a aquilo. Falou todos os direitos que o rei ia ter. E aí, né, vamos para o 17, diz assim, ó: dizimará o vosso rebanho e vós lhe servireis por certo. Amém? Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Amém? Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós. Eles queriam um rei, todos juntos, amém? Para que sejam também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós, fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a voz e estabelece um rei. Amém? Então, o que acontece? Era a vontade de Deus que eles tivessem um rei? Mas o povo queria. E aí Deus fez o que o povo... Amém? E aí ele disse: mas depois, quando tu escolher, tu pediu por isso, depois tu não vai vir, né, falar. Você tá entendendo? E... amém. Eu tinha muito assim que eu cheguei na igreja, eu ficava criando muito caso assim, de ouvir a voz de Deus. Eu ficava: meu Deus, não sei como é que é ouvir a voz de Deus, começar a saber a vontade de Deus, né? E aí eu li algumas passagens que falava sobre isso. Que não, aí você vê na palavra muito assim, ó, rejeitou a voz de Deus, não quis ouvir a voz de Deus. Você, quando lê a palavra, você vai ouvir, né? Mas o povo não atendeu a voz de Deus, você vai ver muito isso. E aí, eu vou ler esse versículo para vocês, para depois continuar. Eu vou ler ele aqui, que se encontra em 1 Samuel 12, amém? O 14 e o 15, amém? Amém. Amém. 12. Aí 14 e 15. Se temerdes ao Senhor e o servirdes e lhe atenderes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei, que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandato, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Amém? Queridos, é muito importante a gente ouvir a voz do Senhor e obedecer. Amém? E estar disposto com esse coração, que seja feita a vontade de Deus. Né? Em Atos 13 fala que Davi foi encontrado um homem segundo o coração de Deus, porque ele era disposto a fazer toda a vontade de Deus. Então, ele tem esse coração. E a gente não pode se rebelar contra a voz do Senhor, porque existem consequências, certo? Eu nem queria ter lido esse texto, mas assim, lê esse texto e eu vou obedecer, porque eu estou pregando sobre isso, eu vou desobedecer. Não vou, não? E aí, o que acontece? Mas como saber a voz de Deus, né? Como ouvir a voz de Deus? Tem um versículo que fala assim, em Romanos 8,14, não precisa abrir. Se você quiser anotar, amém? Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos
de Deus. Amém? Amém. Todos nós que quando recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, o Espírito Santo ele vem habitar dentro da gente. E assim, todo mundo, quem aqui, você precisou que alguém viesse dizer pra você que, ó, tu tem cara que é salvo, assim, tu tem cara que nasceu de novo, pra poder saber que nasceu de novo. Dentro de nós existe essa certeza, né? Quem aqui tem dúvida que vai pro céu? Que realmente é filho de Deus? Não tem. Por quê? Porque o Espírito Santo dá essa certeza. Outra coisa, para crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Quem aqui não crê que ressuscitou Jesus dentre os mortos, né? Existe uma certeza no nosso coração. Em mim existe essa certeza e ninguém tira, né? Existe uma alegria. Por quê? Porque o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele vem habitar aqui dentro da gente. E ele faz assim, ó, quando a gente escuta sobre isso, né? Ou seja, se a maior certeza, que é o que Kenneth Reagan, quando eu li o livro dele, ele fala, e eu já vi outro ministro falando, né? Que assim, essa maior certeza, Deus testificou dentro de você, você não precisa que alguém venha falar fora de você, amém? Uma pessoa que é profeta, que vem profetizar para você, ela tem que, o que ela vai falar tem que testificar com o que já está dentro. Glória. Se falar diferente, não escute porque é engano. Certo? E existem pessoas dispostas e propensas a querer enganar. Certo? E aí você precisa ter cuidado. Amém? E você precisa discernir. E você pode, você sabe. Se você é filho de Deus, você tem capacidade de ouvir a voz de Deus. Amém? Não existe esse. Se você é filho de Deus, você tem essa capacidade. E aí, vamos observar como é que ele fala, né? Eu acho muito interessante como Deus se comunicou com Abraão. Como é que ele se comunicou, né? Ele foi falar, ele expressou, como é que ele expressou a vontade dele para a vida de Abraão? A gente vai dar uma olhadinha em algumas palavras que ele falou, para a gente meditar e crescer nisso, amém? Amém. Em Gênesis 12, versículo do 1 ao 3. Glória. Aleluia. Porque, assim, eu não sou profeta, assim, pelo menos eu ainda não... né? Então, eu não sou uma pessoa que treme, eu não sou uma pessoa que cai, né? Eu não sou. Mas aí, o que acontece? Quando eu via uma pessoa que parecia ser muito espiritual, eu ficava achando que aquela pessoa, sabe? Menina, essa pessoa... Mas eu e você é filho de Deus. Amém? Eu e você é filho de Deus. E você tem que estar convicto dentro de você do que ele fala com você. Porque tem gente que é assim, glória a Deus, que é mesmo. E tem gente que ninguém sabe, entendeu? Então, e Deus, ele quer ter esse relacionamento, como ele estava falando, com cada um de nós, amém? Então, vá buscando a ele, vai tendo cada vez mais convicção do que ele fala dentro de você. Amém? Eu não sou também aquela pessoa de receber profecia. Eu não sou, minha filha. Eu venho profeta todo, não recebo profecia nenhuma. Mas, como eu falei, eu estava ministrando no culto não, online. Nem você recebendo de Deus, só acredito que você... Né? O que acontece? Sabia, Deus está falando comigo. Comigo no culto. Como talvez ele está falando, respondendo vocês aí. Eu estou dando algo direto? Não, mas você sabe. Então é assim que ele fala, certo? E é o que acontece. Às vezes eu via tanta gente que recebia profecia, ficava achando que aquela pessoa que recebia profecia, sabe, era, sei lá, mas não é mais do que ninguém. Todos somos filhos, amém? Amém? E Deus, ele tem um jeito de comunicar comigo, com você, diferente. Amém? Tem gente que entende mais quando é assim, tem gente que entende mais quando é... Entende? Ele fala, eu só estou vacinando assim para vocês não passarem, né? Porque eu passei algumas pessoas né? Vamos lá, vamos para Abraão, para a gente meditar como é que Deus se comunicou com Abraão. Glória a Deus. E aí, Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Amém? Ele disse, eu vou te mostrar uma terra. E de ti farei uma grande nação. Falou que ele ia ter filhos, né, e descendentes, uma nação. E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Aí o que acontece? Abraão saiu, levou Ló, né? Aí chegou um momento que ele teve que se separar de Ló. E aí Deus novamente veio falar com Abraão. E aí vamos observar o que é que Deus falou com Abraão. Lá em Gênesis 13, 14. Vem Deus falar de novo com Abraão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Disse o Senhor a Abraão. Gênesis 13, versículo 14.
Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te a darei. Amém? E o que aconteceu? Deus falou que ia dar a terra para ele. Quando ele foi falar com ele falou o quê? Ele mostrou qual era a terra. E disse, percorre, Abraão. Ele falou algo diferente. Ele disse, olha, Abraão, é o seguinte, volta para os teus pais, porque vai ser aquela terra. Não, ele está dizendo que ele aumentou mais um pouquinho do que ele já tinha dado a Abraão e criou mais convicção do que ele já tinha dito a Abraão. Aleluia. E aí, a gente vai meditar nisso, amém? E aí, agora no versículo 15, Deus de novo vem falar com Abraão. Abraão esperando no Senhor, esperando a promessa do Senhor. E aí Deus vem e começa a encorajar novamente, porque teve um momento que Abraão já estava, meu Deus do céu, não tive filho, né? E Deus, ele vem e encoraja, ele usa alguém. Ele também fala com a gente mesmo, né? E diz assim, creio que eu estou contigo ainda, aquilo que eu falei é verdade, eu vou morrer. Então, aqui no 15 ele fala, né? Glória a Deus. No versículo 1, glória a Deus. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor, que a vez de me dar, continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Ele perguntou, né? Disse mais a Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor. Ele respondeu logo, para ele não ficar com dúvida nem criando caso, né? Disse, não será o teu herdeiro, não será esse teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro, amém? Aleluia. Então o conduziu até fora e disse, olha para o céu, Abraão, e conta as estrelas, se é que podes contar. E ele disse, será assim a tua descendência. Aleluia. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Aí no 7 diz, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei, né, da terra de Ur dos caldeus para dar-te por herança essa terra. Ou seja, ele vem e confirma mais uma vez, eu sou aquele que te tirou, sou eu que vou te dar essa terra. E ele vem e fala novamente. Eu vou vai meditar em tudo, para todas as partes também, porque eu quero que a gente entenda, assim. Amém. Então, glória a Deus. E aqui no versículo 18, aí o que acontece? Ele fez uma aliança com Abraão. Abraão, pega aí os cordeiros para a gente fazer uma aliança, certo? E aí no 18 fala assim, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dê essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, amém? E aí ele vem e confirma. Glória a Deus. Aí o que acontece? A Sara falou com Agar, né? Abraão acabou tendo um filho que não foi da esposa dele, que é Ismael. Só que não era o plano de Deus para a vida dele, certo? E aí, novamente, Deus vem falar com ele e diz, né, que ele sou o Senhor Todo-Poderoso e muda o nome de Abraão. Teu nome não vai ser mais Abraão, mas vai ser Abraão, porque vai ser pai de nações. Ou seja, ele vem e confirma novamente a palavra, certo? E ele já estava com 99 anos. E teve um momento que ele falou, mas rapaz, certo? Aí ele fala assim, ó. Amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Ele vem aqui com um momento que ele fala, ó, mas talvez você olhe para a promessa do Senhor que ele lhe deu e você olha para você acha, rapaz, né? Aí Deus, ele disse, sim, eu posso, vai confirmar isso. Mas o que acontece? Eu quero que a gente só leia aqui que tem um momento que Abraão, ele começa. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Abraão, Deus falou com Abraão, e aí ele falou, ó, não Ismael não, a tua descendência não, vai ser do filho que vai vir de Sara. Aí esquece de Ismael não, aí Deus, não vou esquecer não, vou cuidar dele também. Mas aí eu quero que a gente leia no 21, que diz assim, ó, a minha aliança, porém,
estabelecer, menina, vou estabelecer, porque está difícil aqui, amém, com Isaac, nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano, amém? Então, Deus ele vem e confirma que o filho que vai ser da promessa vai ser o Isaac, amém? Que ia nascer. E aí o que acontece? Aqui no 18:14, fala assim, no 18:14, para você que está achando que, meu Deus do céu, que está olhando para você e está achando que já passou, que não tem como, porque você está olhando para você, mas Deus está mandando você olhar para ele. Ele está dizendo assim para você. Olha o que ele está dizendo. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Aleluia. Aqui está dizendo que daqui a 1 ano, mas não sei quanto tempo vai ser. Mas não existe nada difícil ou impossível para Deus. Amém? E só para dar mais um versículo, né? O anjo falou para Maria, ele falou assim, né? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Aleluia. Não existem impossíveis para Deus. Para mim, para você né? Pode ser, mas para Deus nada é impossível. Amém? Se ele prometeu, ele vai cumprir. Glória a Deus. E aqui, o que eu acho interessante, gente, é que chegou o filho, né, de Abraão. E Abraão, chegou o momento que Deus pediu Isaac. Né? Quando eu era pequena e escutava essa história, eu ficava pensando, meu Deus do céu, como é que ele vai pedir o filho? Eu ficava passada, não vou mentir, que eu não entendia. E ainda as pessoas também não ministravam, assim, não falavam a verdade. Assim, eu acho que o povo achava que Deus estava pedindo realmente para matar o filho, mas Deus não estava em nenhum momento pedindo isso. E aí em Hebreus realmente diz que ele estava crendo que Deus ia ressuscitar o filho dele, certo? Porque como é que você está dizendo isso? A gente vai ler um versículo para você, né, que ainda não tinha lido isso. Ele vai levar com ele. Vamos ler aqui no 22, certo? Em Gênesis 22, versículo 2, certo? Deus começou a falar com ele, ele disse, eis-me aqui. 22:2, versículo 2. Aí diz assim, Deus fala com ele e ele diz, eis-me aqui. Aí no 2 Deus acrescenta, né? Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrei. E o que aconteceu? Abraão fez o quê? Levantou-se, pôs Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaac, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, é o que ele falou, voltaremos para junto de vós. Então ele tinha declarado já que ele ia, mas ele ia voltar com o filho. Sabe por quê? Abraão tinha relacionamento com Deus, ele tinha vida com Deus. Abraão tinha uma história com Deus e ele percebeu que se Deus ele fala, ele cumpre. Amém? Ele viu promessas sendo cumpridas. Certo? E Deus ele falou, vai ser de Sara, que ele disse que era Isaac que ia ser o filho da promessa. E ele sabia que Deus não era depois, não, vamos matar. Não, ele sabia que Deus era poderoso, amém? Que Deus era poderoso para ressuscitar. E ele entendia que Deus amava tanto Isaac quanto ele. Certo? Que quem fez ele amar essa história e acreditar nessa história foi Deus. Então, como é que Deus ia vir e dizer, mata agora que eu não quero saber, não? Ele sabia que Deus ele amava essa história. Ele sabia que quem tinha prometido algo a ele, amém? Então ele não teve medo de entregar, porque ele sabia que Deus era fiel para ressuscitar. Aleluia. Você está entendendo? Amém. Aleluia. Deus ele é bom. E Abraão sabia disso. Amém? Deus era fiel e Abraão sabia disso. Glória. Então quando Deus ele pediu, ele não teve medo de obedecer. Amém? Então, não sei o que Deus pode estar te pedindo, mas não tenha medo de obedecer. Amém? Amém. Porque é para o seu bem e ele sabe que é melhor para você. Amém? Aleluia. E aí, o que acontece? Ele já estava pronto para sacrificar o filho. Aí, no 11 fala. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui.
Olha para aí que homem, ele sempre é, eis-me aqui, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe façais, pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não negaste o filho, o teu único filho. Amém? Amém. E aqui, no 15 fala assim, no versículo 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, olha, e como a areia da praia, do mar. E a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações, porque porquanto obedecestes a minha voz. O que acontece? Deus falou algo novo a ele agora? Ele só confirmou. Eu juro, vai acontecer aquilo que eu estou te dizendo. Então, o que eu estou querendo deixar claro aqui é que Deus vai falar uma coisa um dia, vai falar outra coisa outro dia. Não, entende? Para você não ficar... Ele sempre vai falar e vai confirmar aquilo que ele está te falando e vai te dar mais pistas. Amém? E aí você tem que continuar no lugar da obediência, para aquilo realmente se concretizar. Porque talvez se ele não tivesse, não vou estar no filho, não. Mas Abraão, ele sabia que ele conhecia o Senhor, amém? Ele tinha relacionamento com Deus. E ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar aquela promessa. Porque foi Deus que prometeu e ele é fiel para cumprir. Amém, queridos? E pronto. Porque eu estou frisando isso, sabe? Porque a gente precisa. Como eu falei, tem pessoas que estão prontas para querer lhe enganar. Sabia? Tem gente que quer. Tem gente que foi, que você diz que não, eu queria ser que nem Paulo, né? Ir ao terceiro céu, sei lá. E a pessoa diz, eu já fui 3 vezes lá. Não é não? Aquela pessoa espiritual. E eu acho que, sei lá, e você fica olhando a espiritualidade daquela pessoa. E aí, você tem o Espírito Santo dentro de você. Mais espiritual que ele, não tem. Você tá entendendo? Não tem. Aí você, amém, irmão. Que bom você ter essa experiência, mas confie, tenha convicção na experiência que você tem. Mas eu só tenho um mês de crente, mas você tem o Espírito Santo. Amém? Aleluia! E cresça nesse relacionamento, certo? E aí, por quê? Eu vou ler essa história para vocês. É forte, eu li esse dia. Primeira vez, eu nunca tinha visto essa história, não. E eu achei forte, certo? E vamos lá. Em 1 Reis 13. Aleluia. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 13, certo? Um homem de Deus foi enviado para falar com um rei, certo? E aí ele obedeceu ao Senhor e foi fazer o que Deus tinha mandado. Eu quero que a gente leia porque é interessante. Amém. Aqui, né? 1 Reis 13, vamos ler aqui, de 1 ao 3, né? Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão, que era o rei nessa época, estava junto ao altar para queimar um incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse, altar, altar. Assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual santificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre si incenso. Olha, ele falou uma coisa aqui que o rei não gostou, certo? Porque não vai dar para a gente contextualizar tudo não, amém? Aqui no 3 fala assim, ó, deu naquele mesmo dia um sinal. Ele disse assim, ó, este é o sinal que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que é sobre ele. Para saber que um profeta realmente era, né? Aqui fala que é o que ele fala, tem que se cumprir, certo? Porque aí quando se cumpre é que você sabe. E aí ele disse, ó, esse é o sinal que o profeta está falando. Só que ele falou uma coisa que esse rei não gostou. E na mesma hora que ele falou isso, o rei esticou a mão e disse, prende ele. Só que na mesma hora que o rei esticou a mão, não mandou prender ele, a mão do rei ficou assim, não podia se recolher, certo? E o que aconteceu? A cinza, que ele tinha dito que o altar ia se quebrar, ia se fender, e as cinzas ia cair, aconteceu tudo na mesma hora. Então, percebeu que aquele ali era, né? O profeta disse, por favor, implora a Deus para minha mão voltar para o lugar. Ele orou e voltou para o lugar. E aí o rei ficou muito feliz e o que aconteceu? Aqui, ó, no versículo 7, fala assim, disse o rei ao homem de Deus, vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei.
homem de Deus disse ao rei: ainda que me deste metade da tua casa, não irei contigo, nem beberei água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera. Então o homem chamou ele para comer, ele disse: eu não vou comer porque Deus mandou eu voltar. E ainda mais, ele não mandou voltar por esse lugar, não, vou voltar pelo outro lugar. E ele estava indo obedecer a Deus, não foi? Ele foi, falou o que tinha que falar e estava indo. E o que aconteceu? Naquela cidade existia um profeta, aqui está falando um profeta velho, que disse assim, que soube dessa história. E ficou curioso, talvez, por essa história. E falou para os filhos dele: por onde esse homem saiu? Quis ir atrás dele. Esse profeta quis ir atrás dele. A gente vai ler aqui. E ele quis ir atrás dele. E o que aconteceu? Ele foi atrás do homem, certo? Então, vamos ler aqui no versículo aqui, ó. Pronto. No 14. E foi após o homem de Deus. E achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come o pão. Porém, ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, certo? Por quê? Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Aí no 18 fala: tornou-lhe ele a falar: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu. Ele disse: um anjo me disse que era para tu voltar. E sabe o que esse profeta fez? Acreditou nele. Mais do que o que Deus tinha dito para ele. E o que acontece? Eu tenho muito temor a Deus e eu não vou ser uma pessoa que vou falar que Deus falou uma coisa que não falou. Eu não vou. Mas não é só porque eu sou assim ou você é assim que não existe pessoas que é assim, entende? Amém. E aí a gente tem que ter cuidado. Aí o que acontece aqui, ó? Então, no 19, então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor. Ou seja, ele foi comer com o homem, certo? E voltou. Estando à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que tinha feito voltar, o que mentiu, e clamou ao homem de Deus, que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, te dera. Antes voltasse e comesse pão e bebeste água, no lugar de que eu te dissera: não comerás pão, nem beberás água, e o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. O que aconteceu? Esse homem, depois de ter comido e bebido, saiu, foi embora e foi morto, certo? E o homem soube que ele foi morto e disse: rapaz, olha o homem que foi... Aí ele, porque ele foi rebelde. O homem que fez aquilo, foi ele que mentiu para ele. E ele que foi rebelde. Mas, pagou o pato, foi quem, gente? Então, é sério. Eu tô falando assim, é sério, né? Quando Deus falar com você, fique convicto do que Deus está falando. Aleluia. Obedeça a voz do Senhor. E não tem esse que venha falar que Deus seja contrário. Não, Deus falou comigo isso, eu vou fazer o que Deus falou. Aleluia. Até que Deus mesmo lhe mostre o contrário. Porque já teve um momento que eu achei que Deus tinha falado isso, era isso, uma coisa. E eu tinha me enganado. E o que acontece? Deus mostrou por A mais B tudo. Realmente, aí quando eu vi que era Deus falando comigo, aí você está entendendo? E uma chave que virou na minha vida, porque, vê, como eu falei, eu ficava: meu Deus, como é a voz de Deus, eu ficava criando tanto caso. E eu lia livro e eu fazia tanta coisa. E uma chave que virou para mim, eu já tinha melhorado bastante, mas uma chave que melhorou para mim foi quando eu vi uma ministração. Eu até já falei isso, eu vou falar de novo, porque é bom, talvez algumas pessoas não ouviram. Foi uma ministração de Carlos Júnior, que Deus me mandou assim: escuta essa ministração. Aí eu vi, que é como ouvir a voz de Deus. E ele falou que pra gente ouvir a voz de Deus, e ela tá bem clara pra você, você estar disposto a obedecer, independente do que ele vai dizer. Amém. Sabe, quando você tá com medo de que ele vai falar, mas você diz: se o que ele disser, eu vou crer e eu vou fazer. Aleluia. Quando você tá com esse coração, o seu ouvido se abre assim, ó, espiritual, e você começa a discernir melhor as coisas. Amém? Amém. Glória a Deus.
Amém? Porque Deus, ele sempre tem o melhor pra gente. Amém? E cada vez mais, quando a gente vai crescendo no relacionamento, tem gente que, graças a Deus, logo no começo já é assim. Mas você vai crescendo no relacionamento com o Senhor, você vai percebendo que ele é bom. Assim, hoje em dia, depois de você, às vezes, quebrar um pouquinho a cara, que eu quebrei a cara, não vou mentir, é muito... Quando Deus fala alguma coisa, menina, tá entendendo? Porque eu primeiro não quero quebrar a cara. E agora, porque eu já sei que realmente é melhor, entendeu? Amém. E eu não vou perder o melhor de Deus, amém? E você também não vai, amém? Porque a gente vai ouvir e vai obedecer, amém? E a primeira voz, a gente tem que confiar na voz que do testemunho interior, ler a palavra, orar. Mas tem coisa que não é a palavra que vai dizer, né? Que é aquele comando, aqui, por aqui, não é? E aí você precisa ter esse relacionamento com o Senhor. Estar afiado, né? Com os ouvidos bem atentos ao que Ele vai dizer. Amém? Disposto a obedecer. Foi isso, amém, querido?